O choro é a primeira linguagem do recém-nascido. É assim que ele se comunica. É assim que pede colo, alimento, conforto, presença. E por isso mesmo, quase todo choro acaba sendo rapidamente normalizado. É fome, é sono, é cólica, é adaptação. Essas frases fazem parte da rotina de quem convive com um bebê pequeno. Elas trazem calma, ajudam a atravessar os primeiros dias, e na maioria das vezes estão corretas. Mas nem todo choro é igual, e nem todo choro deveria ser automaticamente tratado como normal. O problema não está em reconhecer que o choro faz parte do desenvolvimento. O problema está em acreditar que todo choro é esperado, previsível e inofensivo, mesmo quando ele começa a mudar de forma, intensidade ou frequência. Nos primeiros dias de vida, o recém-nascido está se adaptando a um mundo completamente novo. Luz, sons, temperatura, fome, desconfortos. Tudo isso gera choro. E esse choro costuma ter começo, meio e fim. Ele aparece, algo é ajustado, e o bebê se acalma. O que quase ninguém explica é que existem choros que não seguem esse padrão. Choros que parecem mais intensos, mais longos, mais difíceis de consolar, e ainda assim, passam despercebidos, porque não vêm acompanhados de sinais óbvios de doença. Muitas mães sentem isso primeiro no corpo, não na razão. Uma sensação de que aquele choro é diferente, não necessariamente mais alto, mas mais desesperado, mais persistente, como se nada funcionasse. E logo vem a dúvida: será que eu estou exagerando? Será que é só mais um dia difícil? Na maioria das vezes, essa dúvida é silenciada. Porque ninguém quer parecer alarmista, porque existe o medo de parecer insegura. Todo mundo fala que é normal, mas vamos lá, não é exagero. Perceber isso não é fraqueza, é força. Se essa história tá te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque este vídeo não existe para criar medo, ele existe para criar clareza, para ajudar você a diferenciar o choro esperado daquele que merece um pouco mais de atenção. É importante deixar algo muito claro desde o início. Observar um choro diferente não significa que algo grave esteja acontecendo. Não significa diagnóstico, não significa urgência automática. Significa apenas que algo mudou. E mudanças merecem ser observadas. O recém-nascido chora porque precisa, mas o choro também carrega nuances. Ele pode comunicar desconforto comum, ou algo que não está sendo aliviado da forma habitual. Quando um bebê chora e se acalma com facilidade, isso tranquiliza. Quando o choro se repete, se prolonga e parece não responder ao cuidado básico, ele começa a chamar atenção mesmo que ninguém fale sobre isso. Muitas mães só percebem depois, olhando para trás, outras percebem na hora, mas não encontram espaço para validar o que sentem. Este episódio é para essas mães. Aqui, a proposta não é dizer que algo está errado, é mostrar que nem todo choro deve ser automaticamente normalizado, especialmente quando ele foge do padrão daquele bebê. Ao longo deste vídeo vamos falar sobre o choro, que faz parte da adaptação natural, o choro que começa a se repetir de forma diferente e como observar isso sem pânico, sem culpa e sem pressa. Porque cuidar também é perceber, e perceber começa quando a gente entende que nem todo choro é igual. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o choro esperado nos primeiros dias de vida e por que ele existe. Com calma, com respeito e com responsabilidade. Nos primeiros dias de vida, o choro do bebê é super normal e faz parte do processo de adaptação à nova vida fora do útero. Ele saiu de um ambiente constante, aquecido, protegido, para um mundo cheio de estímulos, variações e desconfortos naturais. Chorar, nesse contexto, é esperado. Esse choro costuma ter motivos identificáveis: fome, sono, fralda suja, necessidade de colo. Quando a causa é atendida, o bebê tende a se acalmar. Pode levar alguns minutos e pode demorar um pouco mais, mas existe um começo, um meio e um fim. É esse padrão que costuma tranquilizar. O choro esperado não é contínuo o tempo todo. Ele aparece, sinaliza uma necessidade e, aos poucos, diminui quando o bebê recebe conforto. Mesmo que aconteça várias vezes ao dia, ele responde ao cuidado. Outro ponto importante é a previsibilidade. Com o passar dos dias, muitas mães começam a reconhecer certos tipos de choro. Um som diferente para a fome, outro para sono, um choro mais curto, outro mais insistente. Essa identificação traz segurança,
Esse tipo de choro faz parte da rotina. Ele não muda drasticamente de um dia para o outro. Ele não surge de forma repentina sem motivo aparente. Ele não se intensifica progressivamente sem explicação. Também é comum que o choro esperado venha acompanhado de outros sinais claros. O bebê se mexe mais, procura o seio, demonstra desconforto físico evidente. A comunicação corporal junto com o som. Mesmo em casos de cólica que são comuns, o choro costuma ter horários mais previsíveis, especialmente no fim do dia, pode ser difícil, desgastante, mas ainda assim, existe algum padrão reconhecido. O problema começa quando o choro deixa de seguir esse fluxo conhecido, quando ele parece surgir sem motivo claro, quando não responde às tentativas habituais de conforto, quando se prolonga mais do que o esperado. É nesse ponto que a normalização automática pode atrapalhar. Muitas mães escutam que todo bebê chora, e isso é verdade, mas essa frase, quando usada sem contexto, pode silenciar percepções importantes, porque ela ignora a diferença entre o choro esperado e o choro que começa a se repetir de forma diferente. O choro normal pode ser intenso em alguns momentos, mas ele varia, ele muda de acordo com o cuidado oferecido. Ele não permanece sempre no mesmo nível. Quando o choro se torna constante, muito agudo, inconsolável ou diferente do que vinha sendo observado, ele deixa de ser apenas um sinal genérico e passa a ser algo que merece atenção. Não atenção apressada, mas atenção consciente. Entender o que é esperado ajuda justamente a perceber quando algo foge desse esperado. Não para criar medo, mas para criar referência. Nos próximos minutos, vamos falar exatamente sobre isso. Quando o choro começa a fugir do padrão comum e passa a chamar atenção pela repetição, intensidade ou dificuldade de consolo. O choro começa a chamar atenção quando foge do padrão comum daquele bebê. Não porque seja mais alto apenas, mas porque se torna diferente na forma como surge, se mantém e responde, ou não responde ao cuidado. Esse tipo de choro não aparece uma única vez. Ele é repetitivo, e com o passar dos dias, passa a causar uma sensação difícil de ignorar. Algo não encaixa como antes. Algumas mães descrevem como um choro mais agudo, quase desesperado. Outras falam de um choro contínuo, que parece não diminuir, mesmo após tentativas de conforto. Em muitos casos, nada parece funcionar como antes. O bebê mama, mas continua chorando. É colocado no colo, mas não se acalma. A fralda está limpa. O ambiente está tranquilo, mas o choro persiste. Esse é um dos pontos mais importantes. A dificuldade de consolo. O choro esperado tende a responder, mesmo que lentamente, às tentativas de cuidado. Já o choro que foge do padrão costuma resistir a tudo. Ele não diminui, não muda de intensidade, não dá sinais claros de alívio. Outro aspecto que merece atenção é a duração. Um choro que se prolonga por longos períodos, sem pausas significativas, especialmente se isso começa a se repetir diariamente, merece observação. Não estamos falando de um dia ruim, estamos falando de repetição. Também é comum que esse choro venha acompanhado de tensão corporal. O bebê pode parecer rígido, com o corpo mais duro, punhos fechados, pernas encolhidas ou esticadas de forma intensa. Esses sinais, quando surgem junto com o choro inconsolável, ajudam a diferenciar um desconforto comum de algo que merece atenção. Outro ponto importante é a mudança repentina. Um bebê que chorava de uma forma passa de um dia para o outro a chorar de outra. Mais intenso, mais frequente, mais difícil de acalmar. Mudanças abruptas sempre merecem ser observadas. O erro mais comum nesses casos é tentar encaixar tudo na explicação mais conhecida. Deve ser cólica. E muitas vezes, realmente é. Mas quando essa explicação começa a ser usada todos os dias sem alívio visível, ela deixa de tranquilizar e passa a atrasar a observação. Normalizar tudo pode parecer uma forma de aliviar a ansiedade, mas também pode silenciar sinais importantes. Aqui, é essencial reforçar. Observar não significa entrar em estado de alerta máximo. Significa reconhecer que algo mudou e merece atenção tranquila. Quando o choro foge do padrão, ele está comunicando algo que não está sendo resolvido da forma habitual. E isso não é culpa de ninguém, é apenas informação. Nos próximos minutos, vamos falar sobre sinais que costumam acompanhar esse tipo de choro, comportamentos que, juntos, ajudam a entender quando o choro merece um olhar mais atento. Quando o choro do recém-nascido foge do padrão comum, ele raramente aparece sozinho. Geralmente vem acompanhado de outros sinais silenciosos, que ajudam a entender que aquele choro não é apenas mais um episódio isolado. Um dos sinais mais frequentes
é a dificuldade constante de consolo. O bebê chora e parece não encontrar alívio em nada. O colo não ajuda. A amamentação não acalma. A troca de posição não faz diferença. Existe uma sensação de que o choro está preso, como se algo continuasse incomodando, apesar de todos os cuidados. Outro sinal importante é a rigidez corporal. Durante o choro, o bebê pode ficar mais duro, com o corpo tenso, punhos fechados, pernas encolhidas ou esticadas de forma intensa. Essa tensão, quando se repete, indica que o corpo está reagindo a algo além do desconforto comum. Alterações no sono também costumam acompanhar esse tipo de choro. O bebê pode ter dificuldade para dormir, acordar chorando com frequência ou parecer sempre cansado, mesmo dormindo por períodos razoáveis. O sono deixa de ser reparador. A alimentação pode mudar. Alguns bebês passam a mamar com dificuldade, largam o peito ou a mamadeira rapidamente, ou parecem insatisfeitos mesmo após se alimentarem. Em outros casos, mamam como forma de conforto, mas o choro retorna logo depois. Outro ponto que merece atenção é o comportamento entre os episódios de choro. Em muitos casos, o bebê não parece totalmente relaxado, nem mesmo quando o choro cessa. Ele pode permanecer irritado, tenso ou difícil de confortar, como se estivesse sempre no limite. Esses sinais, isoladamente, podem ter explicações simples. Um dia mais difícil, uma noite mal dormida, uma fase de adaptação. Mas quando aparecem juntos e se repetem, eles ajudam a diferenciar um choro esperado de um choro que merece atenção. O erro mais comum é tentar explicar tudo com uma única resposta. É só cólica, vai passar, todo bebê é assim. Essas frases aliviam momentaneamente, mas não ajudam quando o padrão continua se repetindo. Aqui, mais uma vez, é importante reforçar: perceber esses sinais não significa que algo grave esteja acontecendo. Significa apenas que o bebê está comunicando desconforto de uma forma persistente. E comunicação persistente pede escuta. Escutar o choro não é apenas ouvir o som, é observar o corpo, o contexto, a repetição. É perceber quando algo não responde como antes. Nos próximos minutos, vamos falar sobre um ponto delicado, mas essencial: o hábito de normalizar tudo, e como isso pode, sem intenção, atrasar a percepção de sinais importantes. Um dos maiores obstáculos para perceber quando o choro do recém-nascido não é normal é o hábito de normalizar tudo. Esse hábito não nasce da negligência, mas da tentativa de aliviar o medo, o cansaço e a insegurança dos primeiros dias. É assim mesmo. Vai passar. Todo bebê chora. Essas frases são repetidas com boa intenção. Elas confortam no momento, ajudam a mãe a respirar, mas, quando usadas de forma automática e constante, podem acabar silenciando algo importante. A percepção, normalizar tudo, faz com que o choro diferente perca seu valor como informação. Em vez de ser observado, ele é encaixado rapidamente na explicação mais comum. E quando essa explicação não resolve, ela se repete dia após dia. Muitas mães sentem que algo está diferente, mas se convencem de que precisam aguentar mais um pouco, que talvez estejam cansadas demais, sensíveis demais, inseguras demais. Esse é um peso injusto. Perceber um choro que foge do padrão não significa falta de preparo. Significa presença. Significa atenção. O problema de normalizar tudo é que isso impede a comparação mais importante: o bebê com ele mesmo. O choro de hoje com o choro de ontem. O padrão que muda ao longo dos dias. Quando tudo é tratado como igual, as mudanças deixam de ser vistas. E mudança é uma informação valiosa. É importante dizer algo com clareza. Observar um choro diferente não obriga ninguém a tomar decisões imediatas. Não gera diagnósticos. Não cria rótulos. Apenas abre espaço para cuidado consciente. Conversar com um pediatra não é sinal de desespero. É sinal de responsabilidade. Levar observações não é exagero. É parte do cuidado. Muitas vezes, a orientação será simples: acompanhar, ajustar algo, observar mais um pouco. Outras vezes, a conversa ajuda a descartar preocupações e traz alívio. Em todos os casos, o silêncio pesa mais do que a conversa. Quando o choro foge do padrão, quando ele se repete, quando ele não responde ao cuidado habitual, ignorá-lo não traz tranquilidade real. Apenas adia a dúvida. E dúvida silenciosa cansa mais do que atenção consciente. Observar o choro também é cuidar. Escutar sem medo também é cuidar. Confiar no que se percebe também é cuidar. O choro do recém-nascido é uma linguagem, e como toda linguagem, ele tem nuances. Nem todo choro indica algo errado.
Mas nem todo choro deve ser automaticamente normalizado. Quando o choro muda, se repete e não responde ao cuidado habitual, ele merece atenção tranquila, não pânico. Perceber isso não te torna exagerada, te torna presente. Aqui no canal Primeiros Sinais, o objetivo nunca foi assustar, é orientar, ajudar você a confiar mais no que observa e menos no silêncio imposto pelo medo de exagerar. Se você sente que algo está diferente, isso importa. Se você percebe padrões, isso merece espaço, porque ninguém conhece seu bebê melhor do que você, e ninguém deveria te ensinar a ignorar aquilo que você percebe. Se esse vídeo te ajudou, outros episódios da série podem te ajudar ainda mais, sempre com calma, responsabilidade e respeito às mães.